E hoje nós vamos conversar, eu recebi várias perguntas a respeito do que o Espiritismo explica sobre os animais, né? Por exemplo, se o animal ele tem karma, se tem espírito, se o Espiritismo é criacionista ou evolucionista. Então tem várias questões que envolvem esse tema de animais e o Espiritismo, né? Então o que eu vou responder aqui nessa conversa não é opinião pessoal, é o que o Espiritismo ensina. Porque o Espiritismo ele tem por base uma liberdade de raciocínio, né? A livre investigação da verdade. Porém, existem alguns pilares base da doutrina, como a comunicação com os espíritos, o mundo espiritual e diversos outros, né? E isso que nós vamos conversar hoje é um pilar base do Espiritismo, né? Que seria o fato de que o Espiritismo é evolucionista. Então vamos começar pela primeira pergunta. O Espiritismo ele é evolucionista ou criacionista? Primeiro, qual que é a diferença? Criacionista é aquela religião, aquela filosofia que acredita que Deus criou o homem, o espírito homem. Simplesmente criou o homem, né? E evolucionista é o entendimento de que o homem veio de uma evolução das espécies. Então, o evolucionista é o darwinista. Muitas religiões não aceitam a ideia de que o homem evoluiu ao longo dos animais, né? Ao longo das espécies até chegar ao ser humano. E o Espiritismo ele é evolucionista, ele é darwinista. Na essência, Deus criou tudo, né? Então criou também o princípio espiritual que vai evoluir e se tornar espírito humano. Mas a diferença é que o Espiritismo, em sintonia com a ciência, em sintonia com Darwin, concorda e afirma que o princípio espiritual e as espécies evoluem até se tornarem humanos. E mais, não para a evolução, vai continuar evoluindo, né, até se tornar um espírito puro, que é uma classe aí de evolução muito grande. Então o espiritismo ele é evolucionista, né? Nós entendemos, os espíritos ensinam em diversos livros. Você tem no Livro dos Espíritos, na questão 607, muito clara a respeito disso. E nós temos o livro do André Luiz, Evolução em Dois Mundos, que ele narra com precisão essa evolução no universo espiritual e no universo físico, né? Então, o princípio espiritual estagia nos outros reinos da natureza por milhões e milhões de milênios, até que chega um momento em que se torna apto a se tornar espírito humano, e Deus o transforma em espírito humano. No Livro dos Espíritos está dito que é de uma forma que ainda é desconhecida para nós, ou seja, nós ainda não temos como saber como que dá esse pulo, né? Se deixa de ser do reino animal propriamente dito para se tornar da raça humana. Então, para nós, o Espiritismo é evolucionista, darwinista. Mas aí surge a questão, o espírito ele tem karma, né? Ou seja, para responder isso a gente tem que saber o que é karma, né? O que é o pessoal chama de karma. O karma ele vem do sânscrito, ele vem lá dos hindus. A religião hindu também acredita em reencarnação e também acredita no karma, né? Que seria ação e reação. No Espiritismo está mais na lei de causa e efeito explicado o karma. Ação, também conhecido como ação e reação. Quando você pratica atos em sintonia com a lei divina, você colhe os benefícios disso. Quando você pratica atos que violam a lei divina, você colhe os efeitos desagradáveis disso. Então, o que você planta, você colhe. Ação e reação é isso. Mas aí entra essa questão. O animal, ele consegue praticar atos que ferem a lei divina? Ele tem responsabilidade? Ele tem livre-arbítrio? Segundo o Espiritismo, não. Segundo o Espiritismo, o animal ele não é dotado ainda do conhecimento do livre-arbítrio. Ele não tem ainda consciência de si próprio a ponto, no estágio, de ter livre-arbítrio, né?
Você tem os animais de menor complexidade e os animais de maior complexidade. Conforme vai desenvolvendo o princípio espiritual, cada vez mais ele vai desenvolvendo pensamentos rudimentares, até que chega o nível de se tornar espírito humano. Mas mesmo nos mais complexos, ele ainda não tem consciência de si, pensamento continuado e consequentemente, condições de ter livre-arbítrio. Se ele não tem livre-arbítrio, ele não pode ser responsabilizado. Então, se vai um leão e come um outro animal, ele não vai reencarnar para resgatar isso. Não, ele está agindo instintivamente para sanar a sua fome. Não há aí um agente deliberado de, eu vou matar outra pessoa, eu vou fazer tal coisa. Então, ele não tem esse raciocínio apurado, deliberado do livre-arbítrio. Se não tem livre-arbítrio, não vai ter o resgate, não vai ter o karma. Porque o karma é a informação tida na sua mente que reclama uma correção. Então isso é bem claro, tá? Não tem. Deixa eu ver aqui a pergunta que o pessoal mandou, ver se tem mais alguma. Os animais podem ver espíritos e nos alertar de algum mal ou perigo? Olha, segundo é dito no livro dos médiuns, pelo Kardec, não, os animais não podem ver espírito. Só que nós podemos, e lemos em outros livros, não contradizendo isso, porque Kardec é a nossa base, mas falando que os animais podem sentir. Né? No livro Os Mensageiros, quando André Luiz está no campo e participa de uma reunião, onde eles fazem uma oração, fazem uma espécie de evangelho no lar, né? Mas lá no campo, os animais, sentindo aquele magnetismo bom, eles se aproximam. Então nós podemos entender que o animal não vê, mas ele pode sentir energias tanto boas quanto ruins, conforme o magnetismo que é emitido. Aqui a Silvana perguntando em que momento se dá a transição do animal para o humano. Isso é muito difícil, justamente o elo perdido. Então nós temos que o animal chega em uma fase de nível de consciência, de nível de desenvolvimento, isso leva milênios, isso não é uma, duas vidas. Tem uma questão no livro dos Espíritos, que os Espíritos falam, a diferença do animal para o homem é tão grande quanto do homem para Deus. Como que a gente tem que entender essa resposta? No sentido que, como nós vamos levar milhões ainda de milênios para atingirmos a purificação, que é viver em sintonia com Deus, os animais levam milhões de milênios para atingir o estágio já hominal, a raça hominal. A transição ela é muito difícil. Existe hoje, alguns livros, André Luiz ele retrata isso de forma um pouco singela, os chamados elementais. A gente tem que colocar entre parênteses porque não está nas obras básicas, mas seriam uma classe antes entre os animais e os humanos. Seria uma pré-preparação, um estágio antes de se tornar humanos. Mas não dá ainda para a gente entrar nessa questão, a gente não pode saber. A Leonice pergunta se os animais podem voltar para o seu dono depois de sua morte. O Chico tem uma história sobre isso, né? A cachorra boneca. O Chico falava que quando a família ama muito o seu animal, né, e tem condutas corretas, procura viver em sintonia com o Evangelho, naturalmente ela tem amigos espirituais que irão encaminhar aquele princípio inteligente que anima o cachorro para tentar voltar para o seu lar. Ele falava isso. Mas era o Chico contando assim, em história, né? Não era ele ensinando isso, ele falava isso. Então a gente pode entender que, a depender, né, desse carinho, né, esse desenvolvimento, pode acontecer sim. Mas não tem como afirmar que é uma coisa que acontece, que a doutrina espírita ensina. É algo que a gente pode entender que pode acontecer. A Cláudia Brum, tem animal muito mais evoluído que muito humano. A gente tem que lembrar que animal que a gente tem hoje ainda mais... Eu mesmo tenho 2 cachorrinhos bonitos. A gente tem que lembrar que animal não é só o cachorrinho que está aqui em casa. O cachorrinho, o gato, né? São animais domésticos. Temos que lembrar que os animais são todos, né? Meu cachorrinho mesmo vive comendo pássaro. Vai lá, ataca e mata. Temos que lembrar que animais envolve tudo.
Cobra, rato, tudo isso é animal. Inclusive eu estava assistindo um seriado, né, chama Cosmos, na Netflix, recomendo, que ele fala que a espécie cachorro, né, fugindo um pouquinho do tema, mas para a gente entender isso, porque a gente tem tanto carinho pelos cachorros e gatos, a espécie cachorro foi a primeira influência do ser humano na evolução natural. Porque nos animais, a evolução natural são as espécies mais preparadas persistirem, né, resistirem à vida. E o ser humano foi selecionando, né, os cachorros dóceis, amorosos, ficando conosco, os selvagens afastando. Então nós influenciamos diretamente para ter hoje entre nós cachorros e gatos dóceis, né? Então a gente tem que lembrar isso, animal é em todo sentido. Então claro que a gente tem um carinho pelo nosso cachorro, mas tem que entender que ele ainda é animado por um princípio espiritual que vai levar milhões e milhões de milênios para atingir um nível de se tornar espécie humana, ou seja, ter consciência de si, ter raciocínio próprio, ter livre-arbítrio, e aí poder começar a co-criar com Deus e criar as condições da própria vida, né? E aí nós temos que lembrar a alegoria da Bíblia, e a Bíblia tem que ser analisada como muitas das suas passagens como alegoria, a árvore do conhecimento, né? Que em algumas passagens religiosas diz que Adão comeu a maçã, só que aí por questões que não vamos entrar, o pessoal ligou isso ao sexo, não tem nada a ver. É a árvore do conhecimento, né? A alegoria de que quando o homem toma conhecimento de si e conhecimento do que existe, ele nasce. Então é a árvore do conhecimento, não a árvore relacionada ao sexo. Eu tenho 2 cachorros. Tenho 2 cachorrinhos, que a gente trata como filho, né? É assim mesmo. Então, Sueli, não é que nós fomos animais, né? A questão ela é assim, é um pouco nebulosa esse entendimento para nós, mas a questão é que nos animais existe uma crisálida de consciência. Você se tornou quem você é, espírito humano, Sueli, quando você atingiu esse patamar de ser espírito humano. Antes você era um princípio espiritual, você era uma crisálida de consciência. Os espíritos explicam que ali não está muito bem individualizada a consciência, está vivendo de forma muito instintiva, muito de forma irracional. Então, a Flora não tem que sofrer, eles sofrem, então nós estamos vivendo, encarnando, desencarnando, o princípio espiritual evoluindo, né? A gente sempre pensa aqui, volto a dizer, no cachorrinho, no gato que está aqui na cidade, mas e na floresta, e nos lugares que a gente não vê, e os animais que a gente às vezes, né, rato, barato, são animais. Então eles são um princípio espiritual que está evoluindo ao longo dos milênios, muito tempo mesmo. André perguntando para onde que eles vão, né? Nós temos, o mundo espiritual, ele é entrelaçado ao mundo físico, é uma dimensão paralela à nossa. Então, a consciência imortal, ela desencarna desse corpo, isso também ocorre nos animais, sobrevive à morte do corpo físico e vai para essa dimensão que nós chamamos de mundo espiritual. Vive lá, né? Não existe morte propriamente dita, continua vivo lá, e depois volta a reencarnar aqui. E vai encarnando, desencarnando, evoluindo, cada vez mais. Patrícia está perguntando se é verdade que os animais podem absorver doenças e energia dos donos. É assim, Patrícia, não é que pode absorver doença e energia. Os animais, como qualquer ser vivo, é um campo magnético que emite e absorve energias. Então, se ele vive num ambiente saudável, ele vai estar vivendo num campo magnético mais saudável. Se o ambiente não é saudável, ele vai absorver energias não saudáveis. Agora, as doenças desenvolvidas pelos donos, que somos nós, espíritos humanos, estão relacionadas tanto com o pretérito, ou seja, resgates necessários que a pessoa tem que passar, então o animal não vai absorver, quanto os hábitos do presente, né? Então, se a pessoa, por exemplo, tem o costume de fumar e desenvolve uma doença ligada no pulmão, não é porque ela, né, podia ter uma facilidade para aquela doença, mas é por causa dos hábitos do hoje que ela desenvolveu.
Então, essa questão de absorver doença e tudo mais, eu não acredito. Né? Não tem nada falando no Espiritismo sobre isso. Eu não acredito. Porém, como qualquer ser vivo, se o ambiente é saudável, ele vai absorver boas energias. Se não for saudável, não vai. Então, o princípio espiritual, volto a dizer, é só você deslocar a ideia de animais do nosso cachorrinho para todos os animais. Uma cobra andando lá, um animal andando lá na floresta, vem a cobra e come. Não está resgatando nenhum karma. Um rato que entra numa casa e alguém mata o rato. Não está resgatando, entendeu? Então, quando a gente fica muito ligado aos animais domésticos que vivem conosco. Eu tenho 2 cachorrinhos e gosto muito deles. Então, a gente tem uma ligação muito forte com nossos animais domésticos. Só que eles, né, só cachorro e gato tá ali com a gente. E todos os outros animais que existem. A gente tem que lembrar disso. Então, são princípios espirituais ainda não plenamente individualizados, evoluindo ao longo dos milênios, para lá na frente atingir uma capacidade mental de se tornar espírito humano. Tá certo? Tá certo. Futuramente a gente conversa sobre as colônias. Agora eu vou estar encerrando o bate-papo, que eu coloquei aí como um horário, meia horinha, para a gente poder sempre fazer. Em regra, eu vou estar entrando na sexta-feira nesse horário, que é o que eu consigo casar aí com as palestras e cursos que a gente dirige nas outras casas espíritas. Convido todo mundo para se inscrever no canal do YouTube, a página, né, para a gente sempre manter contato. E quem for da região de Bauru, dá um pulinho amanhã lá no shopping para a gente assistir a palestra que eu vou fazer. Tá certo? Até mais.